essa parte da matéria, tratamentos térmicos com foco aqui em tratamentos termoquímicos. Todos os tratamentos que a gente estava vendo aqui até agora, basicamente eu pegava um material com uma composição constante e realizava algum tipo de alteração na estrutura dele a partir de mudanças da temperatura, transformação de fase, né, e tratamentos térmicos diretamente aplicados no meu material. Quando eu estou falando aqui de tratamento termoquímico, significa o quê? Que eu vou alterar localmente, né, a composição desse material. Então eu vou estar formando ali, adicionando ali carbono, ou vou estar adicionando ali nitrogênio, vou adicionar muitas vezes os dois. Então daqui eu tenho os processos de endurecimento superficial, deles eu tenho os tratamentos termoquímicos, né, que eu tenho aqui o processo de cementação, quando eu estou adicionando carbono nessa superfície, nitretação, quando eu estou adicionando nitrogênio nessa superfície, carbonitretação, quando eu estou adicionando carbono e nitrogênio nessa superfície, e cianetação, que é a mesma coisa, só que vai ser por um meio diferente. A gente já vai ver isso rapidamente nas aulas. E além disso, né, quando a gente está falando de endurecimento superficial, a gente também tem a têmpera superficial, por indução e por chama. Só para falar rapidamente, porque a gente não vai falar tanto ali de têmpera superficial, né, o que são ali os tratamentos de têmpera superficial? Vocês já devem ter visto um vídeo desses aí pela internet, quem gosta de engenharia sempre aparece ali no Instagram da vida, né? Que é quando você tem aqui, por exemplo, um componente, você quer fazer só a têmpera na região da superfície da peça. Por quê? Porque você quer formar a martensita só naquela região da superfície. Às vezes vai ser uma região que vai estar mais suscetível ali ao desgaste, vai ser uma região que pode ser pontos de iniciação de trinca, pode ser uma engrenagem que você quer que ele fique muito duro, logo você quer temperar só aquela região. Esse primeiro GIF aqui a gente consegue observar isso, que a gente tem aqui uma região, ou tem um indutor, esse indutor faz eu aquecer aqui a região da superfície dessa peça, e logo após, depois de um tempo, ele já vai sofrer ali um processo de têmpera por conta do resfriamento rápido aqui em água, tá bom? Então, a gente tem aqui esse GIF representativo desse processo. Então, aqui a gente tem as duas principais formas que a gente teria de têmpera superficial, por indução e por chama. Né? Essa primeira aqui que a gente estava vendo era a indução, a segunda aqui que a gente tem é por chama, onde localmente eu uso a chama ali para aquecer o meu material e logo depois eu já resfrio ele. Qual é o objetivo? Eu produzir aqui uma superfície do meu material que ela vai estar sendo muito dura, né, por muitas vezes aqui a martensita ou a martensita revenida, com um núcleo tenaz para eu garantir ali a tenacidade dessa peça de uma maneira geral. Beleza? Vamos agora ver aqui um pouquinho a parte dos tratamentos termoquímicos de fato, já que a gente falou aqui já de têmpera superficial. Bom, antes de falar aqui de tratamentos termoquímicos, a gente precisa só falar rapidinho de fusão. E por que a gente estudou difusão? Em geral, quando eu estou falando de um tratamento termoquímico, eu nada mais estou fazendo que um processo difusional de segunda ordem aqui, né, usando a segunda lei de Fick. A gente viu ali que o J, nesse caso, vai ser o D, e aqui eu vou ter uma derivada ao quadrado, Cx sobre a distância aqui, né, aqui a concentração, né, a derivada da concentração sobre a derivada aqui da distância, perdão, né, a derivada aqui da concentração ao quadrado e a derivada da distância aqui ao quadrado. De maneira geral, esse aqui é um processo que a gente chama de não estacionário, né, não estacionário. Vou botar aqui no pontinho. Esse processo não estacionário porque ele vai depender ali do tempo, do processo que vai estar acontecendo, e à medida que eu estou tendo o processo difusional, eu estou alterando o perfil ali de concentração. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de elementos se difundindo em alguns outros materiais. Por exemplo, no caso que a gente vai ver aqui, a gente vai ver muito carbono em aço, né, ou carbono em ferro. E a gente vai ver o que? Obviamente que à medida que eu estou aumentando a temperatura, a difusividade do carbono em ferro aumenta. Então, muitas vezes eu vou ter que realizar esse processo de cimentação em elevadas temperaturas para eu garantir que o processo difusional do carbono está acontecendo de maneira eficiente, né? Então, a gente vai ter aqui umas faixas de temperatura para esses
processos acontecerem, né? Em específico aqui que a gente está falando é de carbono, basicamente, e aço. Primeiro processo que a gente vai estar observando é o processo de cementação, né? A cementação, aqui ele é um tratamento termoquímico feito para enriquecer a superfície de peça em carbono. Um aço cimentado é um aço de baixo carbono, isso aqui é importante, gente. Normalmente ali a gente vai trabalhar com aços de baixo carbono, porque não faz sentido eu cimentar um aço de alto carbono, porque normalmente esse aço de alto carbono ele já tem muito carbono na superfície. Se um dos motores ali, uma das forças motrizes para o processo de difusão é o gradiente de concentração, se a concentração do meu aço já tem uma concentração parecida com a concentração do meio ao qual eu quero adicionar, eu não vou ter um processo muito eficiente. Então é comum eu ter um aço com baixo carbono, né? E ele vai ter ali uma propriedade de matriz mais tenaz, e só na superfície dele vai ser adicionada uma maior quantidade de carbono para você ter o mesmo efeito que a gente viu ali na parte de têmpera superficial. Na têmpera superficial, a gente só obteve a martensita na superfície. E a gente teve um material duro na superfície porque eu manipulei só para ter têmpera naquela superfície. Aqui no caso da cementação, ao invés de eu alterar a taxa de resfriamento na superfície, o que eu vou fazer é que eu vou adicionar mais carbono na superfície, logo esse meu material ele vai se tornar mais duro, porque ele vai ter mais cementita, ele vai ter uma maior temperabilidade e por conseguinte, se eu fizer um tratamento térmico, ele também vai ter mais martensita. Então, contendo ou não elementos de liga. Então, pode ser um aço comum ou um aço com elementos de liga, mas normalmente são só em aços baixo carbono. Tratado termoquimicamente de forma a se obter um teor de carbono próximo de 0,8% na superfície. A espessura de camada pode variar de 0,5 a 2 milímetros. Então, aqui, quando eu estou fazendo essa cementação, eu estou obtendo aqui essa superfície rica em carbono. Ela pode variar aqui entre 0,5 a 2 milímetros. E aqui a gente consegue observar que na região interna eu tenho mais ferro e aqui eu formo uma camada mais rica em carbono. Engrenagens de caixa de câmbio e sistemas de transmissão são geralmente cementadas. Está dando um exemplo aqui de componentes que são cementados porque eles precisam ter uma elevada resistência ao desgaste por conta da operação. Esse meio de cimentação ele pode acontecer ali em meio gasoso, em meio líquido e em meio sólido. Então a gente tem diversas formas de realizar um processo de cimentação. Aqui, quando a gente vai olhar a estrutura, a gente consegue observar por que a gente tem essa diferença. Imagine um aço com 0,1%, considerando uma taxa de resfriamento constante. Se eu realizar essa taxa de resfriamento constante nesse aço de 0,1%, qual que vai ser a fase gerada? Ferrita e perlita. Se eu pego um aço com 0,4%, qual vai ser a fase gerada? Ferrita, perlita e bainita. Se eu faço essa mesma taxa de resfriamento para um aço com 0,8% de carbono, qual que vai ser a fase formada? Martensita. Então, à medida que eu estou andando para cá no sentido de estar aumentando aqui a composição de carbono do aço, eu vou tender para uma mesma taxa de resfriamento a formar fases mais duras. Então, eu vou ter uma superfície aqui que ela vai ser mais dura, com uma maior quantidade de carbono, até eu tender aqui a uma superfície mais ferrita, perlítica aqui. E aqui eu tenho uma região intermediária dessas três curvas. Isso aqui é só uma representação, né? Aqui eu tenho, podia ter até adicionado isso aqui. Aqui eu tenho um aço com uma quantidade maior de carbono, intermediária e menor de carbono, e como vão ser aqui os diagramas de fase para esses aços. Só para complementar, minha gente, cada meio desse aqui ele vai trazer uma fonte de carbono e equipamentos específicos. Tem meios de cimentação rudimentares, que eles botam ali, por exemplo, uma caixa fechada com carbono e eles adicionam fogo e ali vai ficar uma superfície carbonetante, mas com zero controle, zero não, mas com muito pouco controle da camada de superfície, até meios mais controlados, como por exemplo a cimentação gasosa e também um meio líquido, onde eu vou ter um controle um pouquinho maior ali da composição desse meio que eu estou trabalhando, e ali pelo tempo de exposição em elevadas temperaturas, você vai conseguir ter esse processo de cimentação. Beleza? Vamos lá.
Segundo processo de tratamento termoquímico, nitretação. A nitretação, eu vou aqui estar enriquecendo, né, a superfície com nitrogênio, né? Isso aqui eu posso utilizar tanto um meio gasoso quanto um meio líquido nitrogenado, que vão contribuir aqui para a formação do F2N, que é uma fase muito rígida e dura, que pode aumentar bem a resistência ao desgaste do material. É um tratamento térmico muito utilizado em aços liga, principalmente, né, pessoal de indústria de petróleo, né, é bastante utilizado por conta da qualidade do tratamento gerado. Né? Você tem nitretação a plasma, você tem nitretação a gás, você tem diversas formas de gerar uma camada nitretada, mas aqui a gente está só dando uma geralzona. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de nitretação gasosa. Normalmente aqui eu tenho um cilindro de gás amônia. Eu vou botar esse cilindro de gás amônia em uma temperatura e condição a qual eu vou ter a dissociação da amônia, formando nitrogênio e hidrogênio. Vou trazer aqui esse gás, né, para dentro do meio onde eu quero realizar a nitretação. Vou estar aumentando a temperatura. Lembrando que a cimentação também é em temperatura, né, elevada. Se eu for comparar aqui, a nitretação ela ocorre em temperatura menor que a cimentação, tá? A cimentação ela não ocorre em temperaturas tão baixas. A nitretação aqui, eu acho que, se não me engano, é numa faixa de 400 a 600 graus Celsius, talvez até um pouquinho menos, né? E enquanto a cimentação aqui ela vai estar ocorrendo em faixas acima de 600 graus Celsius, mas abaixo da temperatura de transformação de austenitização, obviamente, eu não quero austenitizar o meu material. Então, aqui nesse meio, eu vou ter essa dissociação do nitrogênio. Eu vou ter a difusão desse nitrogênio, e esse nitrogênio vai formar o Fe2N. Esse Fe2N ele vai formar aqui o que a gente chama de camada branca. Essa camada branca não é ela que provém a dureza no material, e aqui abaixo eu vou ter o material endurecido por conta da quantidade de nitrogênio que ele possui. Né? Isso aqui é uma micrografia tirada de um aço baixo carbono com uma camada nitretada uniforme na superfície. Então, vou ter essa camada branca aqui, que não é ela que dá resistência, mas você vai ter o nitrogênio aqui embaixo depois, que gera uma resistência bem legal para o material. Você pode ter uma nitretação em meio líquido também, você pode utilizar para isso sais de sódio, sais de potássio. Basicamente, aqui todos esses meios eles vão gerar uma fonte de nitrogênio para o material que vai ser difundido em temperatura. Esse gráfico aqui não está das melhores quantidades, mas só para vocês entenderem o efeito da nitretação. Olha só, eu tenho aqui um material não tratado, eu tenho aqui um material nitretado durante 90 minutos. E ambos foram sujeitos ali a um teste de desgaste. Aqui eu tenho a diminuição de peso em miligramas. O material não tratado, ele perdeu aqui em 1 hora 100 miligramas de peso. Já o material nitretado, nesse teste de desgaste, ele em 6 horas ele não chegou a perder, né, aqui agora está em cima, mas parece ser 25 miligramas de peso. Então, você tem um aumento considerável da resistência ao desgaste do material por conta da nitretação. Você está formando uma camada dura, o material ele vai resistir bastante ali ao processo de desgaste de maneira geral. Os outros processos que a gente tem, a cianetação e a carbonitretação. A cianetação, como o nome já diz, ele vai usar ali um meio de cianeto. Não recomendo muito, tem um problema ali de segurança que você tem que considerar bastante, apesar de que alguns tratamentos eles ocorrem só via esse meio, com toda a segurança sendo considerada. Então, vamos lá. Em que consiste? Vamos aqui para o texto, já já a gente explica melhor. Consiste em aquecer o aço em temperatura acima da linha de austenitização, então eu estou aqui, ó, acima da linha de austenitização, em sal fundido, de modo que a superfície do aço absorva carbono e nitrogênio. Então, gente, aqui eu estou adicionando, na cianetação e na carbonatação, carbono e nitrogênio simultaneamente. O objetivo aqui é o quê? Eu tenho uma elevada dureza superficial e o aumento da resistência ao desgaste e à fadiga. Né? O material ali, quando ele está sujeito à fadiga, um ponto de perda de propriedade à fadiga é a superfície dele, que são pontos de iniciação. Então, se você tem uma alta resistência ao desgaste, logo você vai ter ali uma melhora na resistência à fadiga com a dureza superficial. Normalmente aqui são feitos com banhos de sal, né, de 30% a 97% de cianeto de sódio, carbonato de sódio e cloreto de sódio. Temperatura de tratamento, normalmente, entre 760 e 800 graus Celsius. Né? E aqui tem os equipamentos ele utiliza
muitas vezes o mesmo equipamento da cimentação líquida, tá bom? Então, tanto um processo, aqui o que importa basicamente é, eu estou fazendo um processo termoquímico em meio líquido. Então, se você está adicionando um meio líquido que é da cimentação, você pode usar também para cianetação e carbonitratação, tá bom? Aqui, o processo ele vai consistir em uma forma modificada da cimentação, a carbonitratação a gás, né? E vai introduzir amônia na atmosfera gasosa carburizante. Aqui eu estou falando de carbonitratação. Quando eu estou adicionando amônia aqui nessa atmosfera gasosa carburizante, ou seja, eu tenho um meio ali que eu tenho um gás carburizante mais amônia, eu vou adicionar nitrogênio na camada cimentada. O efeito aqui é semelhante ao da cianetação líquida, lembrando que a cianetação se dá em banho de sal, sendo preferível, pois esse último apresenta dificuldades com os resíduos dos sais contendo cianetos. Gente, a cianetação aqui ele é um meio líquido. Por quê? Você não pode ter cianeto gasoso, porque senão as pessoas morrem, tá bom? Então, normalmente aqui é só em banho de sal líquido, um pouco mais estável, mas lembrando que sempre é formado volátil, então é sempre possível, evitem. Carbonitratação já é um meio aqui que eu misturo carbono e nitrogênio na superfície do meu material de maneira gasosa.